Então, acho que vocês estão escutando direitinho, né? Bom dia. Vamos dar início para a gente conseguir cumprir aí com o nosso programa de hoje, né? Que é a gente falar das bebidas alcoólicas mistas e na primeira metade da aula, e depois fazer uma revisão, como a gente estava fazendo, como a gente estava. Saiba que isso pode dilatar um pouquinho o cronograma. Eu não vi a Cláudia entrar ainda, não ainda não viu que ela está com a internet meio ruim, mas ela entrando, enfim, a gente tem que ver se ela está no link correto, tá? Eu descobri que as pessoas, de vez em quando, estão no link errado. Então, vamos lá. Querem comentar alguma coisa antes de eu começar a falar desse assunto mesmo? É que eu tô super curioso para saber como funciona essa mistura. Sobre o quê? Desculpa, deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui que eu não estou escutando bem. Na prática, a gente já sabe essa mistura, o que é que faz. Não, ainda, inclusive, falhou. A minha internet agora é decente, mas eu acho que ela tem falhado um pouco uma dessas caras vezes. Eu não entendi o que tu disse, Daniel. Tu Na repetiu verdade, ou não não, eu só repetiu? ia comentar que misturar, na prática, eu acho que todo mundo já teve essa experiência. Mas é só. É, às vezes, inclusive, não dá muito bem, né? De vez em quando eu me... Exato, exato. A minha experiência não é muito boa com misturas. Mas vamos lá. 0,7 volta e meia, assim, tem alguém que fez bebida alcoólica mista, assim, no corpo de prova era ele mesmo. Mas olha só, isso já começa a ser uma boa forma de a gente observar o que será que é alcoólico por mistura. O que a gente consegue imaginar, assim, o que será que é o porquê ou o que é um alcoólico por mistura? Eles misturam várias bebidas alcoólicas para formar uma. Não só. É um bom começo, mas não só. Por que não só? Né? Mistura de algo alcoólico e não alcoólico, disse a Bárbara, a Karina, ervas e outros ingredientes, exatamente por isso, porque tem ingredientes que não são alcoólicos, tá? Por exemplo, suco de alguma coisa, o extrato de alguma fruta, ou por aí vai, tu pode misturar com álcool, e bem dizer, assim, de uma forma bem grosseira, tu tá fazendo um licor. É exatamente isso, tá? Não necessariamente de bebida alcoólica com bebida alcoólica. Só que por aqui a gente e olha que a gente ainda não complicou. A gente só falou da coisa mais direitinho, assim, a mistura um alcoólico com outro, ou um alcoólico com não alcoólico, e essa seria a parte mais fácil. A questão toda é qual que é o que é misturado com o que eu vou dizer assim, é uma bebida nobre possível e o que é misturado com o que é porcaria. A gente vai ver que dentro da categoria de alcoólicos por mistura, a gente tem, estou vendo ali o Henrique falar do Campari, que é uma bebida nobre, conhecida, né, amplamente, e tem a barrigudinha, aquela, o corotinho, que a galera toma né, por aí. E que faz a bebida alcoólica mista de um jeito meio atravessado, que não é bem o que a gente vai estudar hoje, tá? Então, sim, isso aí é uma categoria que ela acaba tendo um número de possibilidades tão grande que a gente se grudar ali, se conceituar ali bonzinho, ruinzinho, vai descobrir que não consegue. Se dissesse, o código por mistura é ruim ou é bom, tem todo tipo de coisa. Eu não vou mais ver vocês agora, tá? Então, né, de tanto em tanto eu monitoro o chat, mas para eu poder continuar aqui. Deixa eu só... Tá? Ele some para mim de vez em quando. Olha só que por esse slide inicial a gente já vê assim várias bebidas, inclusive uma ali que tem cara de vinho, né? Depois a gente dá uma olhada ali. Só por enquanto, não sei se alguém já viu esse tipo de bebida aqui.
é uma das grandes coisas que a gente deveria tomar na vida, tá? Vocês estão vendo aqui deles, eu acredito que todo mundo já tenha tomado. Campari, vocês já comentaram. Deixa eu ver se é uma licor, peraí que alguém... Deixa eu voltar para a mas é isso aí, é um mundo vasto de coisas que a gente vai falar nessa primeira metade da. Bom, a definição inicial, desculpem, a definição inicial que nós temos aí oficialmente é de que bebida alcoólica, que a bebida alcoólica por mistura, que é uma bebida alcoólica obtida pela mistura de destilado alcoólico simples de origem agrícola, ou seja, na nossa realidade, a maior parte das bebidas alcoólicas por mistura vai ser feitas com álcool de que matéria-prima? Cana? Cana. E as pessoas ficam meio perplexas até, mas é isso aí. Como provavelmente na Europa vai ser de algum cereal. Por aí vai, tá? É o destilado alcoólico, né, de origem agrícola, ou o próprio álcool etílico potável, eles têm uma diferença básica que é graduação alcoólica, basicamente. Tá? Nem vem tocado para a gente refinar o que é a definição legal de um e de outro. A gente não compra uma garrafa de destilado alcoólico simples de origem agrícola. Tá? Isso é produto de uso industrial. Ou seja, é um intermediário, é um pré-destilado, vamos dizer assim. Uma coisa que tu usa para fazer um destilado ou mesmo uma bebida alcoólica mista. Eu não esqueci de pegar água, daqui a pouco eu vou tomar em cima. Mas veja só, obtido pela mistura dos destilados separado ou em conjunto com outra bebida não alcoólica, ingrediente não alcoólico ou sua mistura, tá? Quando eu tenho alcoólico por mistura, efetivamente, eu tenho uma bebida alcoólica que cede álcool para uma outra, assim, de uma forma bem, bem genérica falando. Quais são eles? O mais importante, eu não quero que vocês leiam isso agora, o mais importante eu acho que é licor. O que vocês têm em mente, assim, com um licor? O que vocês acham que é licor? A discussão da outra unidade ajuda um pouco a melhorar a definição dessa bebida. Como é que vocês me descrevem o licor? Normalmente docinho e com alguma fruta. Aí é que tá, né? O engraçado de licor é isso, é que a palavra licor cunhou com bebida doce, mas na verdade é bebida mais alcoólica, né? Em que pese que os licores não necessariamente sejam mais alcoólicos. Se tem licor de 40%, tem licor de 18%, tá? Mas, de fato, o principal que a gente tem do licor é isso aí, tá? Uma bebida com um range de grau alcoólico enorme, que vai de 15% a 54%. E vocês vão ver que grande parte do adocinto que chega pra gente é, na verdade, um licor nesse limite de álcool. Constituída de quê? De alguma fonte alcoólica, essas aí que a gente usa, vamos dizer que industrialmente, e de substâncias animais ou mesmo qualquer uma delas. Me diz aí, uma substância de origem vegetal usada no licor. Algum que vocês são acostumados a tomar. Baunilha? Baunilha, pode ser. O que mais? Fruta. Jabuticaba. Jabuticaba, laranja, pera, raiz de jurubeba, pau do não sei das quantas, flor de sabugueiro e por aí vai. Tá? Então, não tem que ser fruta para fazer um licor. Qualquer constituinte de origem vegetal. Tá, me diz um constituinte de origem animal. Fica um pouquinho mais, né? Na verdade, não fica tanto. Leite. Não, precisa pensar para vocês falarem antes, ou não falarem. Derivados de leite. Pensar em leite. Pronto, primeira coisa é essa aí. A gente não precisa pensar num pernil de porco dentro do álcool, não é bem isso.
Embora a gente possa, lá em coquetelaria, a gente vai descobrir que a gente pode fazer isso, que chama de pet wash, que é, por exemplo, para tirar cheiro de bacon em álcool. Mas não é essa a ideia do licor. Ou não é o que acontece principalmente, né? Leite, ovos, mel, né? Acho que são os três que a gente mais vai encontrar aí, né? São constituintes de origem animal. Preciso ter um licor só de uma dessas coisas? Não. Posso ter um licor de mel com laranja, de laranja com abacaxi, de mel e leite, por aí vai. E tem outras coisas que elas são opcionais, e aí começa a esculhambação, né? A gente sempre tem a parte boa e a parte ruim. Pode ter aromatizante, pode ter saborizante e pode ter corante também. Por isso que às vezes a gente pega aqueles licores baratos, de banana é um amarelo, assim, que parece uma coisa, não sei nem o que, assim, tão amarelo que é. E claro que isso é Além de artificial. ser um amarelo, é um gosto Por outro artificial lado, enorme. não, aí é que tá, né? Já começa pela cor e vai, que é o que eu ia comentar agora. Por outro lado, será que tem uma diferença muito grande de eu pegar lá uma casca de banana ou a banana inteira, enfim, deixar macerando no álcool e pegar uma arominha lá como é que é? Três rodas, duas rodas, como é que chama lá? Nem sei, duas rodas, né? Botar numa bebida alcoólica e vai ficar tudo igualzinho? Não. Por aí a gente começa distinguindo grande parte do que são, né, licores de gente grande e licor de criança. Então, esses licores baratos que a gente tem, abaixo de 30, 40 reais, não acreditem que deva ser ali. O cara foi lá, colheu a ervinha, né? Colheu a laranjinha, espremeu, enfim, macerou a casca, é claro que não. Ele vai ser aromatizado e colorido artificialmente. Como é que eu sei disso? Ele é obrigado a dizer, tá? Tudo que ele adicionar desse tipo de aditivo, ele tem que dizer que foi colorido artificialmente, aromatizado artificialmente. E é bem comum, que a gente não vê outras coisas. Eu até tenho uma marca dessas, não sei onde está, na verdade. É muito comum. Esses mais baratos que a gente vê, basicamente, são feitos dessa forma. Então, vocês imaginem, eu posso, recapitulo aqui, eu posso pegar um laranjinha, uma casca de laranja, deixar no álcool, macerando e tudo mais. Ou eu posso pegar aroma de laranja e cor de laranja e misturar no álcool. E é claro que tem diferenças enormes, né, no perfil sensorial de um e outro. E diferença de preço também. Quando eu misturo uma coisa e faço instantaneamente virar um licor, muito mais barato e rápido do que quando eu tenho que fazer uma maceração e tudo mais, tá? Entendido até aqui? Sim. Deixa eu ver se eu nem enxergar agora, senão eu não sei se vocês estão enxergando. Vocês conseguem notar uma diferença? Eu tenho dois licores na mão, tá? Eu estou declarando isso. Vocês conseguem notar uma diferença entre um e outro? Agora abre aqui, já pensou fazendo escarcel de licor em cima da mesa, em cima de mim? O que vocês percebem de diferença entre um e outro? Professor, não consegui ver as garrafas. Não? Eu só vi Eu só uma. vi uma. É sério? Mano, eu enxergava uma aqui. Pronto, vamos lá. Deixa eu voltar a fazer isso aqui de novo, porque agora vocês enxergam as duas, né? Então, vou não arrumar essa câmera. Um é incolor e o outro é escuro, Um colorido. incolor e outro escuro. Sim. O que mais? A textura, o escuro ali é mais grosso, assim. O escuro é mais Cremoso. o texto, o escuro é mais grosso. Sim. Cremoso. Pode falar, Karina. É cremoso, pelo jeito. Bom, aí eu pergunto para vocês. Verdade que eu estou dizendo para vocês. Tem mais do que duas, mas tem duas classificações mais comuns no licor, tá? Que é licor fino e licor creme. Qual que é fino aqui e qual que é creme? Creme deve ser o cremoso, né? O escuro ali. Já respondeu a próxima pergunta também, que Eu, é por que é qual e por quê. Quem é vocês? Alguém concorda, discorda? eu também acho que o mais escuro é o creme. Então vou contar uma coisa para vocês. Sim, esse
aqui, que é o Curaçao, que é um licor bastante conhecido, né, de laranja. Isso aqui, a laranja não deve nem ter sonhado que existe Curaçao, mas tudo bem. De lá, da ilha de Curaçao, surge o licor Curaçao. Olha o que diz aqui nele, licor fino. Perfeito. Tá? Então, quem disse que esse era o fino, está correto. Pelo visto, foi todo mundo. Esse aqui, deixa eu ver se vocês vão enxergar. Eu teria que aproximar relativamente bastante. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Diz aqui que é um licor creme, licor de chocolate creme. Também está correto. Agora vem a parte que eu tenho que dizer que não está correta. O fato de que este aqui chama-se creme porque é cremoso. Tá? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que tirar, assim, deixar bem claro, que o que muda nas categorias de licor é a quantidade de açúcar. Nada mais do que isso. Então, é claro que quanto mais açúcar, igual é como a gente faz uma calda em casa para fazer um doce, né? Quanto mais açúcar eu ponho, mais cremosa, mais densa ela fica. Mas o significado de licor creme, efetivamente, não é ser cremoso, não é ter leite, creme de ovos, qualquer coisa assim, tá? É ter mais açúcar. Isso que ele se diferencia. Deixa eu voltar aqui, que daí eu consigo mostrar para vocês que é essa, não, é a próxima tela, que é essa aqui. Tá? Então, uma das grandes formas de diferenciar licor é pelo teor de açúcar, ou seja, existe licor seco, inclusive. Tá, o que quer dizer licor seco? Vou tirar daquela tela ali. Quase sem nada de açúcar. Então, aí é que tá. Isso é outra coisa que eu queria comentar com vocês. Seco no vinho é aquele vinho que tem até 5 gramas, até 4 gramas de açúcar hoje, né? Antigamente era 5. Que é basicamente um vinho sem açúcar. Quanto açúcar tem num licor seco? 30 a 100 gramas. A categoria seco não quer dizer que ele não é doce. Pouco doce. Tá? Mas é assim que são os termos legais usados para definir licor. Tá? Então, o seco tem de 30 a 100 gramas por litro. O fino ou doce, de 100 a 320, imagina só, 300 gramas de açúcar por litro. Vamos deixar bem claro isso, é 1/3 do pacote de açúcar em 1 litro de licor, é um monte de açúcar, né? O licor creme que é a partir disso, e tem ainda um cúmulo do cúmulo, que é o que se chama de escarchado, não escrachado, tá? Ou cristalizado, e aqui eu já entreguei o que ele tem. Que tipo de licor é esse? Essas duas definições são legais, tá? São nomes da própria lei. Cristal de açúcar? Uhum. Não sei se vocês já viram, é o tipo de licor que igual ama, né? Não para tomar, para deixar o resto da vida eterno lá, porque ele tem umas estalactite de açúcar no fundo. Vocês já viram isso? Aqui no Angelone tem um, tá? Isso eu Um nunca vi. licor de anis, eu acho, da Neto Costa, que é um licor com um acúmulo de açúcar, tá? É um jeito típico de fazer licor, em que é tanto açúcar que não dilui mais na bebida e ele cria cristal. Imagina que horror de doce que é isso, né? Mas o escarchado a gente pouco vai ver. Dessas 3 categorias aqui, é bem fácil a gente pensar uma coisa. Um tem menos açúcar, outro tem mais e outro tem muito. Embora ele chame creme, ele não chama creme porque ele é cremoso, mas porque ele tem mais açúcar. Tá? Então, eles não precisam ficar pensando, decorando quanto açúcar tem. Mas lembrando que o que tem menos é seco, o que está ali no meio do caminho é o licor fino, diferente do que é vinho fino, né? E outra coisa, não existe licor suave, né? Existe licor fino ou doce, então só não confundam essas terminologias. E licor creme, tá? Licor, a maior parte do licor que a gente vê de frutas é licor creme, tá? Os licores de ervas, no geral, são licores finos. No geral, licores de ervas são licores finos. E eu pegar o Curaçao achando que era anisete amostral, ele é um licor fino, não é uma bobagem não. Mas o anisete é um licor... Não, o anisete é um licor creme, inclusive. Mas grande parte dos licores aí são os mais famosos, aí Chartreuse, Benedictine, por aí vai, são licores finos.
E alguns deles, inclusive, são secos. O Drambuie, eu acho que é o exemplo mais clássico de licor seco. Ou seja, tem bem menos açúcar. Quer dizer que ele não tem açúcar? Quer dizer que ele não tem aspecto doce? Não. Quer dizer que ele tem um aspecto doce muito menor do que os outros. Mas não quer dizer que ele não seja doce. Entendido até aqui, gente? Aham. Até que sim. Tá. Daí eu volto. Licor, na verdade, não tem muito mistério. Tá? A gente saiu daqui só falando assim do que é, mas com o que é feito o licor. A gente vem para algumas especificidades. Por exemplo, o licor de laranja necessariamente tem que ter laranja. Tá? Se não for uma fruta, se forem ervas em geral, posso chamá-lo de licor de ervas. Se eu tiver mais do que uma e se essa for o que predomina. Tá? Se, por exemplo, eu poderia ter licor de erva com casca de laranja, se eu tiver predomínio de ervas, eu posso chamá-lo de licor de ervas. A nossa lei tem uma abertura para uso de expressões famosas, que é todas essas que a gente está vendo aí, tipo Cherry Blend, Curaçao e tudo mais, ela inclusive deixa aberto. Assim, e as demais que se encontrar pelo mundo aí, que tem um uso corrente, a gente pode usar. Não é por nada que a gente tem aqui um Curaçao, né? Agora não sei se você está enxergando. Mas, enfim, tem essa possibilidade. Esses nomes são permitidos. Tem uma categoria específica que a gente tem de licor, que ela muda um pouquinho. Se eu voltar aqui, vocês vão ver que o licor começa em 15%, né? Mas tem um único licor que a nossa lei cria como exceção. O tal do avocado, tá? Que é um licor à base de ovos com um mínimo de 14% de álcool. Ou seja, o mínimo dele pode baixar um pouquinho. E a nossa lei diz que pode ter licor de ouro. O que é o licor de ouro? Ouro não desmancha em álcool, né? Graças a Deus. Já pensou, a gente. O cara com dente de ouro lá, então a cachaçinha tava ferrado. E é claro que ele fica suspenso, né? Pois são raspinhas de ouro. Se for de ouro, né? Às vezes eu tenho minhas dúvidas. Mas são raspinhas de ouro que são postas no licor. Pra quê? Pra fazer graça. Porque ali não interfere em gosto, não tem. Talvez em nível assim, molecular, pode interferir alguma coisa, mas não é isso, não é aquela coisa assim, nossa, botei ouro, meu Deus, criou um aroma de ouro. Não, não é. Porque a gente não sente cheiro de aliança de ouro. Né? Gosto de prata, eu não sei se não mexeria no gosto. A prata tem aquela sensação metálica, né? Aquela colher de vó lá, né? Que fica preta toda vez que fica na boca, um gosto horrível. Mas ouro não tem gosto. Outra coisa que a nossa lei muito, o anisete é um organismo, que vocês percebem que é italiano, é um que tem que ter mínimo 350 gramas por litro de açúcar, ou seja, se a gente ver aqui, ele é sempre um licor creme de no mínimo 350 gramas de açúcar, ou seja, 50 gramas a mais do que está sendo. Tem o triple sec. O que é o tal do triple sec, gente? Vocês têm ideia disso? E se souberem me dizer uma marca também, pode te ajuda. Não vou escrever aqui no slide, mas não precisa ficar mudando. Talvez meu mouse tranque aqui para não escrever. Triple sec seria um com pouquíssimo açúcar? Aí é que tá. Não é bem essa a acepção dele. Tem a ver com a forma como era feita, tá? Era destilado. Desculpa, era como destilado 3 vezes, sem adicionar açúcar e tudo mais. Mas na verdade, desculpa. Na verdade, hoje significa um licor de laranja, tá? O casca de cítricos, no geral, como diz a nossa lei, podendo ter outras ervas postas em infusão e destiladas, ou seja, eu não tenho um álcool, eu adiciono casca de laranja, eu tiro e eu faço licor em cima disso. Eu tenho álcool, eu adiciono casca de laranja, eu destilo esse álcool, parecido com o que era lá com Steinheger.
destilo, e aquilo que sai é o que tem o aroma de laranja. E é evidente que é um licor bem refinado, né? Dizer que era bem fino, eu ia dizer, não, fino não quer dizer, né, com menos açúcar. Enfim, é um licor bem refinado. Por quê? Porque acaba tendo uma interferência menos intensa, menos drástica do aroma de laranja. O grande exemplo é o Control, aquele da garrafa quadradinha, âmbar quadradinha. Que a minha mãe gosta pra caramba. Ia no restaurante, quando a família achava que era rica, assim, né? Aí a minha mãe sempre pedia Control. Tudo bem até aqui, gente? As palavras não se ver assim com frequência, tá? Eu acho que a anisete, né, vem de anis, é muito fácil de saber. Agora, eu acho que o que vocês têm que ter bem claro é isso. Desculpa, Triple Sec é um licor de laranja. Tá? Não tem nada a ver com outras coisas. Triple Sec é um licor de laranja. Outra coisa, quando eu usar 50% de um álcool base, por exemplo, rum, eu posso dizer que é um licor de rum. Aí, por exemplo, eu poderia ter um licor de laranja, de rum de laranja. Fica estranha a expressão, né? Mas na verdade uma coisa determina o álcool base, né? Então, se eu usei no mínimo 50 de um álcool X, sei lá, vodka poderia ser licor de vodka de laranja. Por quê? Porque eu usei predominantemente laranja. Banana, beterraba, o que for. Isso aí, enfim, varia de acordo com o que tu usar. Se tu usar um álcool base específico, pode dizer, uma bebida alcoólica específica, pode dizer que é dessa bebida e pode dizer que é daquele componente vegetal ou animal que foi predominante na elaboração. Vejam só, e é o que eu disse, que é o que eu digo ali, né? A gente pode ter um licor de conhaque e de chocolate. Conhaque, não é que conhaque seja de chocolate, as pessoas têm uma lida, elas leem meio. Tinha uma questão na avaliação, quando a gente corrigir a avaliação, eu vou falar dessa questão para vocês. Vou deixar para depois, para quando a gente concluir a unidade. Mas tinha uma questão que era assim, que as pessoas elas liam um D no meio, elas juntavam uma bebida com a outra e criavam uma bebida que não existia. E, né, aprender português é uma coisa que a gente devia, o médico, ao invés de dar tapinha sei lá, eu introduzir assim, gramática, porque a gente é terrível em ler as coisas de um jeito errado. Mas tudo bem, vamos lá. Então, posso ter ali, como eu dei o exemplo, licor de conhaque e de chocolate. Por quê? Porque ele é de conhaque, o álcool base dele era conhaque e é de chocolate, porque o componente utilizado principal foi chocolate. Aqui tem alguns exemplos, né? O creme de cacau, né? Creme de cacau não é porque ele é cremoso, né? Não é porque ele tem, como é que chama? Creme de leite, por aí vai. Perdão. Que é diferente do que é o Baileys, por exemplo, que é realmente um whisky à base de creme de leite, ou enfim, de leite em si, né? Que acaba ficando um creme, mas que não chama creme porque é cremoso, chama creme porque tem mais açúcar. Aqui tem o Chartreuse, um dos mais famosos licores de ervas, tem o verdinho, tem o amarelo. O próprio Control, como eu tinha dito para vocês, né? Que esse aqui é o que mesmo? Que tipo de licor que ele é? De laranja. Como é que ele chama? Triple sec. Triple sec. Exatamente. Não se esqueçam que isso aqui é a nossa referência de triple sec. E por aí vai. Aqui, por exemplo, tem um licor fino de ervas. Por quê? Porque ele é feito de várias ervas e essa é a predominância dele. A licor não tem muito mistério, tá? Não tem muito que a gente ficar complicando. E agora a gente entra em uma coisa mais específica, tal da lei 7678. Eu acredito que eu já tenha falado nela, tá dentro do mouse, agora eu risquei no lugar errado. Já tenha falado nela, mas não nessa unidade, né? Na outra. Por quê? O que eu falo dela?
porque eu comentei isso em algum outro momento com vocês, que as bebidas, até nos destilados, sobretudo, que as bebidas à base de vinho, de uva e vinho, elas foram apartadas da Lei Geral de Bebidas. Decreto geral, na verdade, elas têm uma lei própria e elas acabam refletindo o que está no decreto de bebidas, mas elas estão em outro lugar. Então, só para vocês saberem, os licores de uva e vinho, eles eles minimamente vão responder pela categoria licor, mas eles têm algumas especificidades postas na lei do vinho. Por exemplo, licor de conhaque fino ou licor de brandy, aqui tá mal isso aqui que eu botei, não é conhaque fino de brandy, agora eu fui eu que errei. Ou de brandy, era para estar com ou entre parênteses. O que é isso aí? É um licor que tenha como matéria-prima base, né, conhaque fino ou brandy. Conhaque fino é aquele que era feito só de vinho, né? A gente comentou na semana passada. E o mínimo de álcool dele também é 18 a 54, não é 15, é um pouquinho mais alto. O tal do licor de bagaceira, né, o licor de grapa, mesma coisa de teor alcoólico e, enfim, a matéria-prima base é a grapa. E aí a gente fala das coisas normais, tá? A gente fala das coisas... E aí, por incrível que pareça, a coisa mais normal que a gente tem em bebidas alcoólicas por mistura, bebidas alcoólicas que é um pouquinho diferente de bebida alcoólica mista, a gente já vai entender por quê. É o licor. O licor é simples de entender. O licor é tranquilo de entender. Né? O licor tem uma matéria-prima básica, pode ser de origem vegetal ou animal, ou as duas. Por exemplo, o chocolate, né, que tem leite e cacau. Pode ser feito de um álcool base específico, se for 50%. Temos açúcar, que é seco, mas que não é zero açúcar. Tem com mais açúcar, tem com muito açúcar e tem com açúcar a ponto de ficar no fundo da garrafa. Por aí a gente estaria claro o que seria licor para a gente. Então, qual é a matéria-prima básica de um licor? Um álcool base qualquer, extratos ou substâncias ou extratos vegetais ou animais, tá? E provavelmente muito açúcar. Embora, se a gente voltar aqui, açúcar não está escrito aqui como um ingrediente, tá? Como um ingrediente obrigatório, mas é claro que a gente vai precisar. Posso fazer um licor ali de uma fruta muito doce, não por açúcar? Posso, mas vejam que a própria categoria seco começa em 30 gramas de açúcar. 30 gramas de açúcar qualquer fruta aqui, tá? Só para ter uma ideia, uma uva tem 180 gramas de açúcar por litro, 15, vamos botar lá 150 gramas de açúcar por litro. Uma laranja deve ter ali no mínimo uns 100, 120, por aí vai. Tudo tem muito açúcar. Entendido, gente, até aqui? Sim. Tá, então, eu queria perguntar para vocês o que é isso aqui. Posto de gasolina Qual? da Petrobras? Não. Não, Esse Petrobras é outra coisa. Eu não lembro o nome desse posto, pra ser sincero. Então, esse não é esse que tu tá falando. Esse é o 13R, tá? Esse é o que você tá falando, tá? O posto BR. Eles são bem parecidinhos, assim, né? Mas eles não são a mesma coisa. A professora é praticamente igual. Então, aí, muito bom tu observar isso. Assim fez o Clarence Power, simplesmente registrou um posto como 13R, ele usou, né? Mas não, mas não tudo é BR, né? Estou dizendo que se eu cortar esse negócio aqui, se fosse, fica de 13R, né? Aí, por que a gente está falando de posto de combustível? Não, não é porque tem álcool lá também, não tem nada a ver. É para a gente poder. Ó, esse é o Petrobras, esse é o 13R. Tá vendo que o 13R é um pouquinho diferente do BR. Aí eu pergunto para vocês: o que é isso daqui? Pinga. Hã? Pinga. Então, não era a resposta que eu queria, mas não é pinga. É um tipo. Enfim. O que é isso aí, gente?
Eu iria falar tequila, olhando assim, só pela imagem. Só que provavelmente é um licor. Então, da Serra Madre, isso aqui é a tal da Serra Madre, né? Tem no México e tem a Serra Madre onde mais na Espanha, mas não é nenhuma dessas aqui, tá? Isso aqui, na verdade, não é tequila. Isso aqui também não, é tequileiro, pode ser, parece outra coisa isso, mas enfim, são profissionais que trabalham aí com serviço de bebidas. Mas qualquer deles, gente, não é tequila. E aqui? A Orloff é uma marca de vodka. Tá, mas aí é o Orloff Bold, tá? Mind Crush, olha só, né? Meio Tinder, né? Não, aqui, se vocês olharem assim, tipo, esticar o olho, aqui é uma bebida alcoólica mista. Mas tem uma cara de vodka, da mesma garrafa que a vodka Orloff, efetivamente. E por aí vai, tá? Eis aí que a gente entra num movediço capítulo das bebidas alcoólicas mistas. Que vai ver coisas que são... Todas elas são mistas, às vezes coisas, todas elas são. Mas desde coisa que tem relevância de qualidade até qualquer podaria que você fazer usando uma ou mais bebidas alcoólicas, inclusive bebidas não alcoólicas. Veja que a gente partiu. Uh, isso foi. Nossa, e foi uma gaguejada assim, mas veja que essa é a categoria de bebidas que nos permite fazer um negócio que parece cachaça, mas não é cachaça. Nos permite fazer um negócio que parece tequila, mas não é tequila. E por aí vai. No entanto, nessa mesma categoria, basicamente a gente tem Campari, que é uma bebida super bacana, vamos dizer assim. Tá? Então, é bem difícil assim a gente acaba percebendo isso na prática, mas por definição nem sempre elas têm grandes diferenças. Tá? O que diz aí um dos nossos decretos sobre bebidas alcoólicas? Onde foi parar meu mouse que eu não estou achando? Tem um artigo dele que diz que, veja só, a bebida não prevista nesse regulamento poderá ser disciplinada pelo Ministério da Agricultura, observadas as disposições concernentes à sua classificação e características peculiares. Ou seja, tudo que não tiver escrito, olha, isso aqui é Fernet, isso aqui é, enfim, licor, isso aqui é tal coisa, eu posso chegar para o Ministério da Agricultura lá com a minha garrafinha, com uma análise e dizer, olha, gente, essa aqui é a bebida, sei lá, é a Jujuzinha. A Jujuzinha ela é feita de álcool tal, é feito né, com tais ervas, mistura com suco de laranja, com cidra, dá 3 voltas na quadra com a garrafa na mão, manda, ok, essa é a bebida que eu tenho. Onde é que eu classifico isso? Nem crio uma classe, eu chamo de uma bebida alcoólica mista. E como é que eu legislo sobre ela? Pega uma legislação, pega um padrão de identidade de qualidade básico de referência que é assim super abrangente e tu consegue enquadrar ela. Se tu acabar criando uma coisa assim muito diferente, talvez tu consegue registrar como uma bebida nova. Sei lá, um destilado de guabiroba, inventando uma coisa qualquer, talvez tu conseguiria trazer o registro, fazer com que provocar para que essa bebida acabe sendo registrada como uma categoria específica. Mas o que interessa disso tudo? Qualquer coisa que não tiver exatamente escrita não está proibida. Eu só tenho que levar para o Ministério da Agricultura, dizer como é que eu fiz e enquadrar ela em algum lugar. Tá? Aí vocês imaginem que margem que isso dá, assim, né? Embora isso não ingesse a nossa lei, isso dá margem para uma cacetada de coisas. Isso é o que acaba acontecendo, tá? A gente tem como bebida alcoólica mista. Vejam que alcoólico por mistura e bebida alcoólica mista não são exatamente a mesma coisa. Tá? A lei ela acaba criando palavras muito parecidas para dizer coisas diferentes. Bebida alcoólica está aqui o artigo integral, tá? Botei exatamente tudo isso aqui. É importante que eles vejam exatamente o que está escrito lá. Qual que é a definição de bebida alcoólica mista? E veja só, coquetel e bebida alcoólica mista são a mesma coisa.
Não tem distinção. Por isso que algumas vezes a gente pega uns rótulos e vai dizer ali coquetel de tal coisa e a gente vai ter bebida alcoólica mista, tá? E não tem nada a ver, é importante dizer, com o que a gente vai fazer em coquetelaria semestre que vem com bebidas preparadas. Eu posso simular elas, prepará-las e vendê-las como coquetel ou bebida alcoólica mista. Eventualmente eu posso vender, dependendo de quanto você tem graduação alcoólica, como for e tudo mais. O que eu quero dizer, não interessa o que a gente faz lá, preparando bebidas, não tem nada a ver, não está regido por essa lei. Afinal de contas, não é engarrafado, vendido e tudo mais. Tá? Mas, definindo em si, bebida alcoólica mista ou coquetel é a bebida com graduação alcoólica, veja só, superior, cadê aqui meu mouse de novo, desapareceu, superior a meio e até 54% de álcool, né? Ela vai né, do calabouço do inferno até acima de Deus, né? E assim, é uma categoria que, desde que começa aqui, a forma de ser é muito confusa de uma bebida alcoólica mista. Vejam como é que a gente vê só. Quando tu pega um vinho e vai lá ver os padrões de identidade de qualidade, quanto de álcool tem um vinho de mesa? 8,6 a 14. Já é uma variação relativamente grande para aquela bebida em questão. Quando tu pega uma bebida que diz assim, graduação alcoólica de meio a 54%, é um mundo... A bebida de meio por cento é uma coisa, mas a bebida de 54% é outra. Tá? Então, vejam que é uma... Começa pela definição de uma coisa extremamente confusa. Tá? Olha só, com que ela pode ser elaborada? Álcool etílico potável de origem agrícola, ou seja, álcool de cana. Mesma coisa praticamente embaixo, destilado alcoólico simples de origem agrícola. Bebida alcoólica, assim, qualquer uma, né? Bebida alcoólica, tudo que tiver álcool, tudo que a gente classificou lá como bebida alcoólica até agora. E mistura de um ou mais produtos de qualquer dessas três coisas, dessas quatro coisas aí, tá? Inclusive não tem limite, pode misturar os quatro, posso misturar dois, e aí vai. De com o que mais? Bebida não alcoólica, suco de fruta, fruta macerada, xarope de fruta, leite, ovo. Vejam como começa a ficar confuso. Por exemplo, como a gente poderia fazer algo parecido com um licor, misturando dois álcoois base diferentes e uma fruta. E aí, por exemplo, é que aparecem coisas que parecem licor e não são, porque provavelmente tem menos de 15% de álcool. Aquelas batidinhas, quase todas elas poderiam ser um licor creme, mas elas têm menos do que 15% de álcool, muito provavelmente. Tá vendo assim como são coisas muito tênues que a gente faz esse negócio de deixar de ser um licor e virar uma bebida alcoólica mista. Lembre-se que tarifação de bebida com menos teor alcoólico é mais barato. Lembre-se que beber uma bebida de 40%, por mais açúcar que tenha, é mais difícil do que beber uma bebida de 15%, que é mais difícil do que beber uma de 10%. E por aí a indústria vai olhando e vai pensando, vem cá, o que eu faço aqui? Ó, quem que paga essa tua bebida? O que ela quer tomar? Ela paga barato, ela toma como se tomasse água. Não é como se tomasse água, porque a pessoa não precisa nem tomar água. Ela toma como se tomasse, sei lá eu o quê. E assim é que a gente tem uma categoria extremamente vasta. Tá? Eu me debruço bastante sobre as bebidas alcoólicas mistas, e parece que ela não tem assim, uma grande aplicabilidade na coquetelaria, por exemplo, porque muitas vezes vocês vão pegar uma achando que é outra. Vocês vão pegar conhaque, bebida alcoólica mista aí, à base de destilado de vinho, achando que é conhaque. E tem diferença. Tá? E tem diferença. E claro, gente, assim, ó, daí também, além de definir algumas coisas, ela diz, não, qualquer substância vegetal ou animal, ou qualquer dessas coisas, aí vai. É um catatal de coisas, tá? Quais são as coisas que estão ali postas, embora estejam dentro dessa categoria? Quais são as coisas que estão ali mais, que tem uma categoriazinha específica entre bebidas alcoólicas mistas? Com essas classificações, vocês não fiquem muito em cima disso, tá? Não fiquem
lembrando ali que existe um fermentado de frutas misto, existe, e pode ser gasificado, inclusive. Se eu pegar, misturar vinho com, sei lá, eu o quê, com fermentado de laranja, com maçã. Maçã, vocês vão ver, gente, é uma matéria-prima relativamente barata pra gente. Ela não é tão abundante no Brasil, só que ela é. O que tu faz com a maçã que não está perfeitinha para ser vendida como maçã? Suco ou bebida alcoólica. E o destilado não, as bebidas à base de maçã elas são relativamente neutras. Aí não é por nada que vocês vão pegar lá o suco Del Valle e ele vai dizer, né, adicionado de maçã para adoçar. Na verdade, não é bem isso, só para você não precisar adicionar açúcar e com isso parecer que a bebida tem menos açúcar. E para pôr uma bebida base que é neutra e que é relativamente barata. Então, bebidas fermentadas de maçã é a mesma coisa, tá? É relativamente neutro. Na verdade, tem um aspecto ruim, inclusive. Mas quando tu mistura ele com outro, e quando tu põe suco, e quando tu põe açúcar, tá tudo mais ou menos bem, tá? Então, isso acaba sendo uma bebida barata meio para fazer várias outras porcarias. Caipirinha, essa dói, né? Essa aí quando a gente semestre que vem, quando falar isso, né? O bartending vai ter um treco de dizer que caipirinha é um negócio que eles até fazem com uma caipirinha, mas um método de fazer totalmente diferente. Né? Mas existe essa bebida, ela tem de 15 a 36% e ela tem que ter no mínimo cachaça, limão e açúcar. E tu pode pôr água. É claro que foi por água, né? Porque para ter ali ela de 15%, tu não tem que fazer isso só misturando cachaça, limão e açúcar. Tem também preparado líquido ou sólido para uma determinada bebida. Isso aí basicamente é aquelas caipirinhas em pó. Ou esse monte de bebidinhas que estão aparecendo aí para fazer coquetel em casa, que eu acho uma aberração tremenda. Acho que tem no mercado, não tem nada contra isso, mas não é bom, né? No geral. Mas é como se fosse um tangue para fazer coquetel em casa. A lei geral aqui, né, de bebidas alcoólicas mistas vai te dizer. Isso existe e isso pode ser registrado assim. Outra coisa agora, uma coisa que é engraçada, e aí mais uma vez a gente tem aquela cisão de lei do vinho e lei das outras bebidas, é que a lei aí quando fala de bebida alcoólica mista, ela te diz, olha, não se pode usar coisas que pareçam com vinho. Embora possa ter bebida alcoólica mista com vinho. A gente já vai ver mais adiante. Eu só queria ver vocês um pouquinho. Alguém está pedindo para entrar, não tinha visto. Não tinha nem escutado. Okay. Tudo bem até aqui, gente? Mais uma vez, assim, o mais importante é vocês admitirem que este capítulo pode ser confuso, tá? E ele é efetivamente. E importante é vocês conseguirem, dentre as bebidas decentes de uso cotidiano nosso, que a gente consiga separar quando elas são elas e quando elas parecem ser elas e não são. Então eu vou passar por isso assim de uma forma um tanto rápida. Aqui, não sei. Às vezes a gente erra. Aqui, gente, aí aqui a gente tem umas coisas que a gente consegue perceber, assim, como essa categoria ela pode ser bem vasta, né? A gente tem desde coisas de bebidas relativamente interessantes, como como Malibu, Bacardi, para fazer mojito, tá? Isso aqui não é um rum, isso aqui é uma bebida à base de rum, mas ele não pode ser classificado como um rum. E o próprio Malibu, que a gente acha que na maior parte das vezes as pessoas pensam que é um licor, na verdade ele é uma bebida alcoólica mista. Eu acho que ele tem um pouquinho menos de álcool do que pode ser um licor, se eu não estou enganado isso aí. Tá? E é uma bebida conhecida. É basicamente um licor de coco. De qualidade, é uma marca de referência e tudo mais. A gente tem essa 51 com mel, que nada mais é do que cachaça com mel, um pouquinho menos de graduação alcoólica, é verdade, mas não pode ser chamada de cachaça, então acaba virando uma bebida alcoólica mista. E a gente tem a esculhambação, a gente tem aqui Pique Louca, olha que maravilha. Pique Louca, só para vocês terem uma ideia,
E aí é importante a gente já distinguir uma coisa da outra, embora a gente não tenha falado ainda dos aperitivos, está falando das bebidas alcoólicas mistas, quando a gente volta aqui, tanto no tequileiro quanto na Serra Madre, elas são aperitivos de agave. Aqui no tequileiro, tá aqui, aperitivos de agave. A tal da tequiloca, opa, a tal da tequiloca nem isso é, tá? Ela é uma bebida alcoólica mista. Em tese, com um destilado de agave. No meio, entre todas essas coisas. Eu só não vou diferenciar ainda aperitivo, porque a gente vai ver isso mais adiante. Não tem por que eu fazer essa confusão agora. Mas vocês vão ver que aperitivo também, ele é bem tênue ali. Entre um Campari e uma Tequiloca, a gente tem aperitivos. São coisas bem diferentes. Não sei se é só eu que tenho essa noção. Whisky, que não é whisky, porque tem malte com provavelmente destilado de cana em proporção maior que deveria, e provavelmente tem adição de extrato de carvalho que não é permitido em whisky, tá? Isso é um aperitivo. E aqui eu acho que é um aperitivo também, que é lista, não estou enxergando, mas eu acho que quando eu botei a lógica era essa, era mostrar que duas coisas que parecem whisky não necessariamente sejam whisky, não necessariamente sejam outra coisa, pode ser uma bebida alcoólica. E tem mais um tanto de coisas, entre as coisas boas e as coisas ruins. Isso aqui que tem uma cara de vodka, uma vodka, mostrar que é vodka 12 aqui, que é vodka 13, depois aquele 13R lá, minha vida mudou, assim como eu enxergo B na vida, ou como eu enxergo L. Mas vem cá, enfim, vem cá, o que é vodka R, tridestilada? Isso aqui não é vodka. Alguém consegue, deixa eu autorizar quem está entrando. Enquanto isso, se vocês quiserem tentar me responder por que vodka R não é. O Patrick já tomou a Blackstone, não gostou. Que bom que você não gostou. Alguém consegue me dizer por que a vodka R, que é tridestilada, não é uma vodka? 26% de álcool, lembra que a vodka tem muito mais, né? Como mínimo 37, se eu não me engano. Por isso que ela não é uma bebida, não é uma vodka, acaba sendo uma bebida alcoólica mista. Aqui tem a Barkov, que é, enfim, está exposto aqui, se vocês enxergarem, isso é coquetel alcoólico, ou seja, a mesma coisa que bebida alcoólica mista, provavelmente tem aí maçã e corante, que não poderia ter numa vodka com uma vodka saborizada. Aqui, olha só o que eu acho interessante dessas duas bebidas. A gente tem ideia delas como bitter, né? Como fernet, alguma coisa assim, mas não. Elas são, na verdade, a selvagem eu não enxergo as letrinhas, mas a fractura eu enxergo. Ela é, na verdade, um coquetel de fermentado de maçã, raízes amargas e... Isso eu já não enxerguei, já tomar, acho que é isso, será que é? Mas vejam que, na verdade, o que ela tem é uma bebida base de fermentados, nesse caso maçã, com uma infusão de raízes amargas. Nem tem destilado aqui. Mas poderia ter, tá? Poderia adicionar destilado aqui e continuar sendo um coquetel ou bebida alcoólica mista. Eu acho que é o caso da selvagem. Ou seja, são a 1 milhão de possibilidades. Eu disse, essa categoria não nos interessa muito, a gente está com meia hora já em cima disso. Sim, vocês precisam entender que tudo é possível dentro das bebidas alcoólicas mistas. Mas que provavelmente, se tudo der certo, a gente não vai passar com elas no nosso bar, tá? Se tudo der certo. O que você chama de coquetel rapidinho em cima disso aqui, tá? Que é o que é feito com vinho, e aí, vejam só, eu não posso dizer que é um coquetel, apenas coquetel, só dizer que é um coquetel composto, é um feito com vinho, tá? E não posso usar nada alusivo à uva, tá? Nada alusivo a vinho. E, às vezes a gente via, que antigamente tinha ali sangria, que é outra categoria, não é um coquetel composto, mas tinha sangria num garrafãozinho com rótulo que parecia vinho, não pode.
que é o que diz aqui nesse parágrafo primeiro. Tá? Como eu disse para vocês, eu não quero estar olhando. E tem tanto assim, né? De fato, puxei, né, o dispositivo legal e precisei por isso. Tá? Se eu tivesse feito uma apresentação em si, que eu falasse, eu não teria feito tanto texto. E, enfim, não quero ler isso. Só para a gente saber que existe também bebida alcoólica mista com eis aqui um detalhe importante para a gente, tá? Essas duas coisas são iguais, não são bebidas alcoólicas mistas, porque a situação tem origens e matérias-primas diferentes. Isso aqui é fermentado, tem muito disso aqui, tá? Fermentado de uva, né? Ou seja, vinho, e fermentado de maçã. E isso aqui, coquetel composto. Por quê? Porque ele tem álcool de uva, se tiver, tá? Eu acho que ainda tem. Álcool de cana e extrato de carvalho. Eu não posso usar extrato de carvalho num conhaque fino. E se eu fizesse isso, deixaria de ser um conhaque fino e passaria a ser uma bebida alcoólica mista ou um coquetel. Mais uma vez a gente volta para a lei do vinho. E ela tem um pequeno detalhezinho ali que ela diz que pode ter, existem derivados alcoólicos por desculpa. Os que têm vinho ou outra bebida alcoólica de origem vínica, destilado alcoólico simples, ou álcool etílico cortado de origem agrícola, pode estar junto. Outras bebidas não alcoólicas com outros ingredientes, seja qual for. E tem o tal do licor de conhaque fino ou de blend, que a gente já viu lá quando falou de licor, tá? E de grapa também, tem coquetel e bebida alcoólica mista, que a gente vê aquele coquetel composto. A mistela, que é, na verdade, um mosto alcoolizado, o mosto estava doidão, um mosto adicionado de álcool para aquele. Tem lá 13, 14, 12% de álcool, mas isso foi por álcool químico adicionado. É uma bebida bem boa, bem típica de alguns lugares. Tem bebida, enfim, posso fazer uma bebida alcoólica composta e posso ter bebidas refrescantes com vinho. Que eu tinha comentado que tem um gosto alcoolizado. Enfim, como se for a própria mistela, né? Com essas aqui, tá? Tudo que eu falei, assim, de um jeito tão se matando sozinhos, depois tentando entender. Podem fazer isso se tiverem curiosidade, mas na verdade para vocês entenderem que é tudo. Porque quando eu digo que pode ser isso, com aquilo ou com aquilo outro, mais aquilo, com aquilo ou aquilo outro, tudo junto, e boto tudo isso numa única categoria, acaba sendo confuso. Teria como fazer 1 milhão de categorias, eu acho que seria mais confuso ainda, mas não seria. E assim, ao menos deixa aberto para tudo que não é A ou B, bebida alcoólica mista. Tá? De alguma forma geral é isso. E a importância delas para a gente é em coisas como isso aqui, tá? Que a gente acha que é conhaque e não é. Em coisas como isso aqui, que a gente acha que é vodka e não é. Coisas como isso aqui, que a gente acha que é um fernet, um aperitivo de ervas, mas não é. E coisas como isso aqui, que a gente acha que é uísque e não é. E em coisas como isso aqui, que é uma bebida alcoólica mista, que não tem nada de errado com ela. É basicamente um licor com menos teor alcoólico. Licor à base de rum com menos teor alcoólico. Veja aqui mais. Tudo bem até aqui, gente? Deixa eu verificar aqui de novo, deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa. Vai. Algum licor bom para comprar aqui? Eu acho que esse San Basile que apareceu ali, deixa eu voltar na apresentação que eu já mostro. Tem um exemplo aqui, né? Aqui. O San Basile é uma destilaria de São Paulo. Tem que 5 anos, talvez.
Tem feito licores muito bons e bebidas no geral muito boas, tá? Inclusive resgatando formas antigas de fazer, receitas tradicionais. Eu acho que eles têm uma marca boa com um preço bom. O que é um preço bom? É quase R$ 100. Porque, né? Ah, mas eu quero menos. Olha, menos eu acho que estoque. A gente não tem mais o Bols aqui no Brasil, às vezes vem da Argentina. E eu acho que estoque até é possível que a gente use como um licor bom, tá? É o melhor? Não. Inclusive, vários deles têm aí alguma coisa artificial, volta e meia, mas deletei meu bom. Mas eu acho que é o que a gente tem disponível a um preço melhor, acho que é estoque. Mas o próprio estoque está nos 60 e tantos reais, já não está tão barato assim. Agora, o que eu digo para não usar é aqueles fórmula, bid e tudo mais. 30 pila a garrafa ali, aí é pura coisa artificial. O pêssego é insuportável, assim, parece que tá, né? Sei lá, o que parece aquilo. É um cheiro que tu vê, assim, não é um cheiro de pêssego, né? Pegar o pêssego e cheirar. Mas eu acho que mais acessível o estoque. Eu acho que menos acessível o San Basílio. Ah, mas eu tenho tudo Baixa 13, Estrega, Beneditini e por aí vai. Alguns deles a gente tem lá na escola, tá? Quando a gente voltar, a gente vai poder provar alguns. Tudo bem até aqui, gente? Um pouquinho mais, Sim. né? Então, no fim das contas, o que interessou para a gente até o momento? Que licor, né? Aquela bebida à base de um destilado base e coisas vegetais ou animais. E sempre é doce, desde o pouco doce até o que sobra açúcar. E bebida alcoólica mista é o mundo, sendo que existe partes do mundo que são boas e partes do mundo que são ruins. Partes do mundo que só não tinham como ser chamado de outra coisa, de alguma forma. E partes do mundo que foram feitas intencionalmente porque é uma misturança para fazer uma bebida barata, média ali e vendável. A gente tem também o que a lei chama de bebida alcoólica composta, que vai de 13% a 18%, e o que ela tem de diferencial, ou o que tem de específico em relação à bebida alcoólica mista, no geralzão definido ali. Ela tem que ter substância vegetal aí macerada nela, tá? Em álcool etílico potável, aquele que a gente viu que na nossa realidade provavelmente é álcool de cana, adicionado ou não de açúcar, isso não é um ingrediente obrigatório. E aí tem umas bem típicas, a própria jurubeba, né? Jurubeba é uma tipo de uma plantinha, né? Guarda uma fruta frutinha, que eu acho que a bebida alcoólica composta mais conhecida que a gente tem aqui. Tem a bebida alcoólica de gengibre, né? E tem a bebida alcoólica, as mais comunzinhas pra gente são essas aqui, né? Eu acho que esse coquinho do norte a gente ainda não encontra muito, não. E para quem é mais antigo, ou para quem já viu, eu não era do tempo que a Record não era do Bispo ainda, mas era quase assim que seria, né, a letra, a identidade visual da Record. Então eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, provavelmente não. Agora, essa aqui sim, tá? Essa aqui a gente encontra com alguma frequência. Urubela, Urubela do Norte, não, desculpa, Leão do Norte, Urubela. É um pouquinho até do Norte. E a super é da Bahia. É do Norte, mas é da Bahia, né? Mas tudo bem. Essa a gente encontra com alguma frequência. Mas isso não sei. Eu já quis comprar para provar, mas depois eu ia botar 550 ml fora, eu achei melhor não fazer. Pergunto mais uma vez, tudo certo até aqui? Agora a gente vai entrar, a gente assim, saiu do licor, foi para bebida alcoólica mista ali, que coisas importam, coisas não importam, mas a gente tem que ter ideia do que é. E a gente entra no que nos interessa, tá? Nos aperitivos. E a gente descobre que os aperitivos também não são assim, tão claramente definidos. A começar, porque a gente malhou a bebida alcoólica mista
que é uma categoria mais nova. Os aperitivos estão aí desde sempre. A bebida alcoólica mista apareceu para tentar dar jeito nas lambanças que a indústria queria fazer. Quando o mapa diz, olha, se vocês fizerem coisas listas, me explicarem como é o registro. Só que a gente falou tanto da bebida alcoólica, a gente falou tanto da bebida alcoólica mista, e a gente vê que o tal do aperitivo, que é uma coisa que parece que tem mais credibilidade, vai de meio a 54%, ou seja, vai quase que desde um suquinho não fermentado, aí, brevemente fermentado, até uma coisa bem mais alcoólica. O que a gente tem assim como característica do aperitivo? Ele tem algum princípio amargo ou aromático. Não precisa ser ambos, inclusive isso distingue umas categorias de um modo muito tênue, mas distingue. Tá? Então, como aperitivo, a gente tem o quê? Uma bebida, uma graduação alcoólica vasta, e tem que ter necessariamente constituintes amargos ou aromáticos, ou mesmo os dois. Tá? E o que ele tem? Ele tem um apelo, no geral, de ser estimulante de apetite, de ser digestivo, tá? E dentro disso ele chama de aperitivo. Vamos lá, o que a gente chama? Vamos aperitivar no churrasco, o que é lá? O coraçãozinho, o salsichão, e é aquilo que a gente usa para enganar as pessoas para que sobre mais picanha pra gente, né? E essa é a colocação do aperitivo que é extremamente a colocação do aperitivo que é extremamente subjetiva, né? O que é para começar a beber, o que é digestivo e por aí vai. Inclusive, nem sempre essas bebidas ditas digestivas têm comprovada ação digestiva, mas se está tudo do ponto de vista legal, está tudo bem. Pode ter açúcar, pode ter sabores, pode ter aromatizante, pode ter corante, enfim, conservante, mais um monte de coisa. Se tiver, tem que dizer, tá? Quando a gente usa, até quando tem conservante, eu não preciso pôr no rótulo em letras grandes, mas quando eu uso corante, eu tenho que dizer lá, né? Colorido artificialmente. E aí tem um mínimo de tamanho de letra que é para eu não confundir as pessoas. Normalmente é 1/3 da letra maior do rótulo. Então não adianta eu tentar enrolar muito para não conseguir escapar disso. E dentre estes aperitivos, 54% de ervas amargas, ou em princípio, amargos ou aromáticos, eu posso, se o princípio do lugar for predominantemente amargo, vejam que isso é bem subjetivo, ele pode se chamar de Fernet bitter, amargo ou amaro. Ou seja, a nossa lei diz que Fernet bitter, amargo e amaro são a mesma coisa. Na prática, a gente vê que eles são um pouquinho diferentes. Normalmente, o bitter é mais amargo, o Fernet é mais de ervas, e o amargo são aqueles mais típicos italianos, né? Mais escuros e bem com uma mistura de ervas. Mas, volto a dizer, para a nossa lei, eles são tudo iguais. Todos iguais. E vejam que não tem uma diferença muito grande de aperitivo. Se a gente vê o Cynar, que é aquele aperitivo de alcachofra, o Y tá certo, eu acho que o Y tá aí, eu não sei escrever Y até hoje. Direita e esquerda eu aprendi não faz muito tempo também. Vamos lá. O Cynar é classificado como um aperitivo, acaba não sendo classificado como um Fernet, como um bitter. O Campari é um Fernet, o Campari é um bitter. Tanto faz chamá-lo de Fernet de bitter, mas a gente sabe que se eu pegar um Underberg, que é um Fernet, que é um amargo, na verdade, ele tem uma forma de ser um pouquinho diferente, mais digestiva, mais cheia de ervas, mas para a nossa lei é tudo igual. E aí a gente tem aqui, por exemplo, o Aperol, que é bem docinho, ou bem mais docinho, um pouco amargo, que é um aperitivo. Está escrito aqui no rótulo, né? Opa. Inclusive chama, eu risquei em cima sem querer, pouco alcoólico, né? Sem o que é do italiano. É uma delícia. E esse realmente não é muito amargo. A gente tem o Fernet aqui bem típico. A gente migrou para lá.
mais amargo, normalmente com uma característica mais digestiva. Tem o Campari, né, ou bitters no geral, que eles são bem amargos normalmente. Aqui a gente tem um amargo, escrito, né, amargo, que está mais puxando aqui para o Fernet. E a gente tem a angostura, que é um bitter aromático, que a gente não toma angostura de copo, a gente usa angostura em gotas em alguma mistura, né, em algum coquetel. Mas, independente disso, ela é considerada um bitter. Embora ela tenha uma composição de ervas enorme, ela é chamada de bitter. Veja aqui, se eu chamar legalmente a angostura que disse um bitter de Fernet, legalmente não tem problema nenhum. De amargo, não tem problema nenhum. Mas a gente sabe que tem diferença entre essas coisas. Legalmente é tudo a mesma coisa. Legalmente elas são aperitivos de ervas amargas. É muito próximo do que seria, por exemplo, ensinar que é um aperitivo. E aí eu acho que o nosso mundo, de alguma forma, ele cai, né? Quando a gente descobre, e a gente estava super empolgado, talvez, né? De qual era a grande diferença entre o Campari e o Verdade. Não tem clareza em relação a isso, tá? Não tem clareza. A nossa lei diz que eles são aperitivos de ervas predominantemente amargas. Ponto. Responde isso, são todos iguais. Eu vou só terminar essa parte do aperitivo antes de voltar aí para vocês, mas eu acredito que tem gente, vocês não me ligam mais, mas eu não enxergo vocês no outro, vocês não ligam mais as câmeras, isso é super chato, nem tá acabando isso aí, a gente não consegue nem ver a cara distante de algum, de desagrado, assim, ou de revolta, até que passou a vida inteira discutindo com o vizinho que Campari não tem nada a ver com um Deberg e legalmente são a mesma coisa. Embora eu concorde que eles não têm nada a ver do ponto de vista de classificação são a mesma coisa. E aí, seguindo, para a gente fechar, estamos praticamente, eu estou procurando meu nome, a gente está praticamente chegando aí no fim das bebidas alcoólicas por mistura. Aperitivo de tal coisa, por exemplo, aperitivo de alcachofra, é predominante de alcachofra, pode ser até 100% de alcachofra. Pode ser alcachofra com alguma outra coisa, desde que a alcachofra seja que predomine. Não são substâncias animais, são só vegetais. Tá? Se eu tiver vários vegetais, eu posso dizer que é um aperitivo de vegetais. A legislação decide. E aí tem algumas coisas específicas que podem ser importantes que vocês saberem que elas existem. A tal da ferroquina, com ferro e quinino. Então é um negócio amargo e astringente esquisito pra caramba. Eu nunca tomei ferroquina, tá? Mas é uma coisa assim que deve ser próximo ao sabor que você sente quando estiver entrando na morte, tá? Porque tem coisas muito engraçadas, inclusive, né? Desse ponto de vista, são muito típicas e que nem sempre são muito gostosas. Ele pode ser adicionado de água, tá? E eles podem, qualquer dos aperitivos, e podem ser adicionados de gás carbônico. Tá? Inclusive, aperitivo, por exemplo, aperitivo de alcachofra soda. Significa aperitivo de alcachofra que tem gás. O que é super estranho. E o que ajuda a entender por que essa categoria começa em 0,5% de álcool. Porque a gente está fazendo desde um negócio. Eu não lembro, eu já vi algum aperitivo assim, próximo do não alcoólico por aí. E com essa coisa de a gente estar aí, é uma tendência do mundo, no semestre que vem se comenta isso com mais. Está diminuindo o alcoólico das bebidas. E é uma parte que começa a reagir sem álcool. O uísque sem álcool. Provavelmente na nossa legislação vai cair em aperitivo. Tá? Não, no caso não sem álcool, né? Com um pouco de álcool. Sem problema. Sendo que é o que eu ia dizer agora, se tiver até 0,5%, e isso é uma cláusula pétrea da nossa legislação, embora isso não seja bem claro, escrito em lugar nenhum, tudo que é 0,5% é considerado não alcoólico. Por isso que a cerveja sem álcool ela tinha até 0,5%. Por isso que se eu analisar um suco de qualquer fruta, o Ministério da Agricultura for fiscalizar e ver que tem 0,5% ou abaixo disso, está tudo bem, não tem problema nenhum. Acaba criando álcool aí, né? Processamento, quando fica lá o caminhão esperando para processar a fruta.
mas se tiver meio por cento é considerado sem álcool. E aí, né, é claro que uma latinha de um aperitivo de zimbro, que seria basicamente um gin sem álcool, não tem nada a ver com o Campari. E eles estão todos sobre o mesmo nome. Tem alguns deles, né? Eu gosto muito do Cynar. Vocês vê que o chanceler voltou a aparecer, porque ele é um aperitivo, ele não é uma bebida alcoólica mista, o Blackstone também. Saint-Remy, que é um dos mais famosinhos aperitivos que nós tínhamos aqui no Brasil. Sempre que eu lembrei, é interessante, também aromático. E o absinto, muitas vezes, ele não é, na nossa legislação, chamado de um destilado. Ele nem é chamado, na realidade. Ele pode ser tanto uma bebida alcoólica mista quanto um licor. Tá? E volta e meia vocês vão ver, ou mesmo um aperitivo, até me enganei aqui, né? Como é o caso da San Basílio. Pode ver que aqui em cima, gente, ele dizia, agora eu risquei ali, aperitivo de absinto. Então, a nossa lei é uma coisa, ele é um tremendo monstro, pode ser várias coisas. Tá? Ele pode ser um aperitivo, ele pode ser uma bebida alcoólica mista, ele pode ser um licor. Esse Neto Costa que chega no Brasil em português, que tem no Angelone, é um licor de absinto. Aquele tem um que é, como é que chama? Bird, sei lá o nome daquele negócio, é um coquetel de absinto. Esse aqui da São Basílio é um aperitivo de absinto. Como definição, nós não temos absinto definido na nossa lei. Tá? Outra coisa que é importante dizer, a gente não tem absintos de 70% de álcool. Ou, enfim, coisas maiores que 54%, porque a nossa lei põe como limite de teor alcoólico para bebidas 54%. Por que tem esse limite? Por que você chegou nesse limite? Não sei. Um dia eu quero conversar com algum fiscal agropecuário que diz, porque eles também não devem saber por que é 54%, mas é uma outra cláusula aperta que não está escrita. 54% é o limite de graduação alcoólica de qualquer bebida no Brasil. Deixa eu voltar para vocês ver se está tudo bem. Está tudo bem, gente? Está muito revoltante assim descobrir que Campari, o Fernet e água com um gostinho de zimbra, tudo pode ser considerado aperitivo. Está muito revoltante descobrir que é mais confuso do que se a gente não tivesse estudado, né? Porque daí a gente descobre que estudando é que realmente essas coisas não têm categorias assim muito claras. Mas é mais ou menos isso. Né? Se vocês entenderam isso, vocês estão num bom caminho. Lembrando que aqui, assim, pra gente, do que a gente conversou até agora, vai nos interessar os licores, saber que bebidas alcoólicas mistas tem boas e tem ruins, e tem coisas que parecem licores, tem coisas que parecem destilados e não são. E que os aperitivos ali tem base de ervas amargas. O amargo é amargo, fernet, bitter ou amargo, sem distinção nenhuma. Embora na prática a gente saiba que essas palavras costumam ser usadas em concepções diferentes de uso até mesmo da bebida e de característica. Tá? Mas isso não está definido legalmente. Deixa eu fazer um cálculo aqui. Não, opa, droga. Fiz bobagem. Vamos de novo. Vou fazer uma burrice aqui. Eu fui só calcular para ver se eu. Só um pouquinho, desculpem. Fui eu que. Aí agora eu vou ter que posicionar ela de novo lá no fim. Vamos lá. Eu confesso que eu gosto desse material, tá? E ele deu um trabalho desgraçado para fazer. Não porque eu mas eu gosto dele. Vou clicar essa porcaria aqui. Pra gente chegar onde eu queria, que é lá no fim. Ai. Eu fui rodar o mouse, daí quando eu rodei o mouse ele rodou mais de uma vez, e aí fechou a apresentação. Aqui. Aí, como eu disse para vocês, a gente está chegando bem próximo ao fim, por isso que eu não me importo muito com as bebidas alcoólicas por mistura. Pode ser um assunto longo, inclusive, se a gente for resolver ali, ficar discutindo o que é uma bebida alcoólica mista, que não vai nos levar a um lugar muito longe, porque, pelo que eu comentei, né, são categorias grandes, abrangentes.
E que na nossa prática mais interessa saber o que presta e o que não presta. Usando aquelas palavras de vó, né? O negócio sempre perguntava, esse negócio presta, essa pessoa presta. Então, a gente consegue distinguir na prática, é isso que vai nos interessar. Aí a gente fala da aguardente composta. Lembra que a gente falou de aguardente lá nos destilados, tá? E lá a gente falou basicamente que tem aguardente, né? Aguardente de cana diferente de cachaça por alguns detalhezinhos, incluindo cachaça ser brasileira, feita no Brasil, né? Ser feita a partir do caldo de cana fermentado e não de um álcool de cana já pronto, ter o limite de graduação alcoólica um pouquinho mais baixo. Mas a gente diz que a categoria aguardente ela servia para ser o destilado, né? De qualquer coisa que a gente fizer aí, de laranja, araçá, sei lá o que for, incluindo cana, melado e melaço, que acabam sendo produtos diferentes, tá? E a gente pode ter aguardente, desculpa, a gente pode ter aguardente composta. E o nome em si já ajuda a entender o que é, né? Uma mistura de diferentes aguardentes, ou de aguardentes de diferentes matérias-primas, de alguma forma geral. Mas o principal dela não é isso, tá? Vejam que não seria misturar diferentes aguardentes quem faria ela ser composta. E essa é a parte um pouco espinhosa, que eu diria. Mas sim ela ter adição de alguma outra erva. E não ser considerada um aperitivo. Olha que porcaria. Por exemplo, essas cachaças com jambu. Poderia ser uma aguardente composta. Tá? Seria o caso. Cachaça com canela, cachaça com o que fosse. Um aguardente seria, não pode ser mais chamado de cachaça, seria um aguardente composto. Tá? Vejam, volto aqui a dizer para vocês. Cadê meu mouse? Agora saiu. Deixa eu só achar aqui o vermelhinho de novo. Ó, vejam que tanto tem um mu aqui, né? Tanto destilado alcoólico simples ou mistura de destilados, a substância, quanto a adição dela em um único destilado. Então, tem uma aguardente X, adicionei substâncias de origem vegetal, passa a ser composta. Tem uma aguardente X que mistura com a Y, que mistura com a Z, se eu adicionar substâncias de origem vegetal, o animal vira uma aguardente composta também. Tá? Ela pode ter caramelo para corrigir cor, como era de se esperar. Pode ter açúcar em até 30 gramas por litro, sendo que ela não é adoçada, ela simplesmente vai receber açúcar, mas não será chamada de adoçada. E posso adicionar aí, se for necessário, como conservante, corante, etc. E acho que os mais conhecidos, assim como aguardente composta, são o tal do conhaque São João da Barra, aqui, o conhaque de alcatrão. Olha que negócio antigo, né? Extremamente antigo. É outra coisa que eu nunca tomei. E é demais que eles assim, é apropriado para uso simples ou com leite. Né? Você pode tomar café da manhã com conhaque de alcatrão de São João da Barra. Tá? Que é de São João da Barra, por isso chama-se de São João da Barra. Hoje a empresa que comprou, mas é uma empresa um pouco maior, né? Porque, quer dizer, partiu deles e virou uma empresa maior. Agora, duas coisas que eu queria que vocês reparassem, exatamente porque elas parecem uma coisa e parecem outra. Eu fiz o risco em cima no óculos aqui. Conhaque presidente. Eita, gente, às vezes eu me perco aqui, eu não enxerguei a pontinha do mouse e fiz essa riscalhada que eu fiz aqui. Conhaque Dreyer e conhaque presidente. Eles na sua origem eram, tá? Aí tá lá, os dois, inclusive, por mais. Aliás, não é incrível que pareça, né? Onde é que saía deste lado de vinho? Onde tinha vinho. Os dois eram da Serra Gaúcha, né? As duas grandes marcas aí do começo do século passado. Presidente da Salton e Dreyer da Dreyer. Da família Dreyer. Já comentei sobre a Dreyer com vocês, né? Era um conhaque fino, inclusive muito bom. A garrafa era bem parecida com a do presidente, quando o presidente não era extra, uma garrafa também gordinha. Até que a indústria entendeu que
podemos ganhar mais dinheiro, né? Fazendo uma coisa parecida, mas não mais igual a essa. A marca já está consolidada e tudo mais. E assim, Dreyer vira um conhaque de gengibre, que é uma aguardente composta, exatamente porque tem aí extrato de carvalho, extrato de gengibre, aguardente, enfim, álcool etílico potável de origem agrícola, e talvez até mesmo adição de substâncias para dar aroma, né? E o presidente é a mesma coisa. Então, quando eu passo lá um Alexander e eu uso Dreyer, eu estou cometendo eu não quero entrar em coquetelaria, né? Mas é importante a gente começar a pensar aqui, né? Por que a gente tem que conhecer essas coisas? Não é por outro motivo que a gente tem essa unidade. É por outros também, mas principalmente por esse, que a gente sabe o que a gente está trabalhando, tá? Eu nunca uso em desculpa, eu nunca uso em Dreyer, presidente, o que for, Domecq no lugar de blend ou de conhaque. E vejam também, fazendo um gancho aqui, entre o Dreyer, o presidente e o Domecq, a gente tem bebidas que se diferenciam um pouquinho, né? O Dreyer, o presidente, tem a adição do gengibre, o Domecq não. O Domecq é, na verdade, álcool misto de vinho quer dizer, não sei se ainda é, né? E como eles podem ir mudando e chamar a mesma coisa, a gente nunca sabe bem. Mas, em princípio, o álcool de vinho com álcool de cana com extrato de carvalho. É a mesma coisa que um blend da Miolo, por exemplo, que é um produto genuíno feito de uva. Não. Não. Ninguém claro isso aí. E aqui, por exemplo, nossa, ou seria para uma cachaça com relato. Também uma categoria que varia um pouco menos, mas tem muitas possibilidades de produtos diferentes. Deixa eu só esticar o olho aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês uma coisa. Não, eu não vou conseguir porque as letrinhas estão pequenas. Aqui no rótulo velho eu até consigo. No conhaque de alcatrão aqui, eu ia dizer que era feito à base de destilados de cana, no rótulo novo um pouquinho diferente, né? Mas vejo que é mais ou menos a ideia, né? É uma bebida que não é pura aguardente, foi adicionada de alguma outra coisa. E que pode ser uma mistura, pode ser também uma mistura de aguardente. Mais uma vez, a lei do vinho tem seu próprio regramento, ela vai te dizer que a gente tem vinho descomposto. E aqui a gente está acabando, tá? Eu queria, antes de falar sobre ele, que vocês me dissessem, deixa eu tirar a tela do fundo do próprio slide, me digam aí um vinho composto. Martini? Martini, tu disse? Foi isso? É. Isso. É o mais conhecido. Que categoria é essa? Não Vermute. sei. Vermute, tá? E eu não trabalho com ele lá, Introdução Sommelier, que ia ser mais confuso. Ele está muito mais para esse mundo de outras bebidas do que para vinho. Mas ele sim é um vinho composto, tá? É um vinho com mais alguma coisa. Nesse caso, ervas e adição de álcool. Inclusive, não precisa ser álcool de uva, não, tá? Nem é o que se usa aqui nos nossos bebidas. Então, o que são os vinhos compostos? São aromatizados com algum composto vegetal. Tá? E parecia como que seria um aperitivo, porém, a base de vinho, podendo também ser adicionado de álcool. Veja aqui, com 15% mínimo para ser um vinho composto, provavelmente eu não consiga isso sem adição de álcool. Né? O mínimo que eu preciso ter é 70% de vinho nesse. E o álcool não pode ser mais que 60% da graduação alcoólica dele. Então, se for ver ali, isso aí acaba fechando com alguma tranquilidade essas contas aí. Então, a base dele é vinho, podendo ser adicionado de álcool, né, de álcool etílico e sendo obrigatoriamente aromatizado, né, adicionado de ervas. Então, o mais comum para a gente é o vermute. O vermute a gente não liga muito uma coisa a outra, mas ele tem uma erva mínima que ele tem que usar. Tá?
que é Losna, que é a mesma do Absinto. E pode ter outras. Inclusive, é isso que diferencia um do outro. Todos vão ter Losna, mas a misturinha de cada um é que dá a cara do Martini, que dá a cara do Cinzano, e por aí vai. O Gancha, que a gente nem tem no Brasil. E é importante dizer, tá? Essa mistura é um grande segredo industrial. Eu, quando passei pela Aurora, a Neiva, que era a enóloga remanescente da Campari, né, da Hellblind, já era Campari na época, você estava conversando sobre isso. Por muito tempo, o Cinzano na Aurora. O que era uma certa burrice, porque eles mandavam açúcar de São Paulo para a Serra Gaúcha, o álcool de São Paulo para a Serra Gaúcha, as ervas para a Serra Gaúcha e levavam aquilo de caminhão para engarrafar lá em São Paulo, que era uma burrice. Hoje eles levam o vinho base para lá. O vinho base é um vinho bem branco, tá? Vinho bem branco, basicamente aí vinho branco, muitas vezes de uva híbrida, porque elas são mais neutras. E o que ela disse da época que eles faziam lá? Olha, chegava um saquinho, um grande saco de chá, como se fosse esse da xícara, só que imenso, botarem tantos mililitros de vinho, ou vinho com álcool. E ponto. Era tudo que ela sabia. Nem ela sabia o que compunha aquele mix de ervas que dava a cara do cinzano. Então, evidente, um grande segredo que cada uma empresa tem. O Ministério da Agricultura sabe, mas você precisa tratar isso como segredo industrial. Outra coisa, sendo o vermute, ele pode ser seco, meio doce, né? Ou meio seco, tudo a mesma coisa, ou doce. Tá? Então, aquele martini que a gente mais conhece é um martini, não quero usar a palavra também, um martini regurgitação, né? Que é aquele da garrafa transparente, doce pra caramba, né? Que chama martini bianco, que é o que as pessoas mais consomem. Aí consomem naquela tacinha, que não é uma taça para martini, é uma taça para dry martini, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ainda bota azeitona na desgraça do negócio. Mas aquele é o mais conhecido e com ele a gente tem uma ideia que todo o vermute é doce, assim, extremamente doce, não é. E um dos mais conhecidos é o Noilly Prat, na verdade, né? Porque é francês. Opa, isso é um P. O Noilly Prat é um vermute seco. O que a gente tem de mais parecido com ele é aquele Martini Dry, tá? Que é da garrafa verde. Uma bebida à base de vinho com adição de álcool, né, de alguma origem aí, né, álcool potável, e ervas, dentre as quais obrigatoriamente lorna. Então, se vocês me responderem isso quando eu perguntar para vocês, e essa pergunta existe, tá? Ela não é uma ameaça, ela é uma verdade, essa pergunta existe na avaliação, né? Me diz o que é um vermute. Não é bem essa a pergunta, mas passa por isso. Tu me dizer, olha, o vermute, na verdade, é um vinho composto, a base de vinho, predominantemente, álcool etílico e substâncias aromáticas obrigatoriamente losas. Parecido com o que é no gin, né, que é obrigatoriamente com quezinho, obrigatoriamente com quelose. E depois a gente tem o quinado com quina, que é aquela erva que dá aquele sabor amargo da água tônica, né? Que é a água tônica de quina. E o gemado com gema de ovo. E aí eu só queria voltar 1 milhão de slides atrás para mostrar. Aliás, ele está aqui. Pelo menos com quem é feito burrice. Sim, ele tá aqui, eu não preciso voltar lá. Os outros vinhos compostos, eles não são comuns na nossa realidade. A gente tem aqui o cinzano, que é um vermute, e ele podia ter o martini e tudo mais, mas existem, inclusive no mercado brasileiro, tá? O vinho quinado é um pouco comum lá no Porto, mas principalmente, eu acho que o grande expoente do vinho quinado é este aqui, que é o Barolo quinado. Então, para quem falou de Itália lá e lembra do Barolo, que era aquele vinho caro lá do Piemonte, lá do norte da Itália, eles têm uma versão dele com quina, o que parece uma tremenda loucura. Pegou um baita de um vinho e botou ervas amargas, que sacanagem. Mas é bom demais. O problema é que é caríssimo. Ele segue um pouco. Claro que ele não é o Barolo
o super top do cara, que vira um barulho finado, mas são barulhos muito bons, são vinhos muito bons. Tá? Eu tomei barulho finado uma única vez. Gente, uma garrafa dessa sai por menos de R$ 500. E aí tem o Cremovo na Itália, e o vinho finado algumas vezes a gente encontra no Brasil. Esse aqui é do bar. Eu nunca tomei. E aí, enfim, 9h47 não foi bem planejado assim, que ia levar só esse tempo assim, exato para chegar, assim, que seria o nosso horário oficial de intervalo, 9h50. Perguntas que vocês queiram fazer. De todo modo, assim, acho que a gente se resumiu hoje em licor, para ter uma ideia do que é, né? Um álcool base, substância vegetal ou animal, açúcar opcional, provavelmente vai ser posto. Água também é opcional, normalmente vai ser posto. Você parte de um álcool de 90, 70, 50%, faz uma bebida de 20%. É claro que você tem que pôr água em algum lugar, né? Você vai desde o seco ao escorrendo açúcar, sendo que o seco não é exatamente seco, né? Bem docinho. A gente tem as bebidas alcoólicas mistas que são um mundão. Nos interessa conseguir entender por que uma Malibu é uma bebida alcoólica mista, por que um Domec acabou virando uma bebida alcoólica mista. É muito mais do que fazer uma avaliação, né? Inclusive conseguir entender na prática, aí, quando vocês forem em um bar, trabalhar ou beber, chegar lá e entender, olha, na verdade isso aqui não é conhaque, isso aqui é outra coisa. Depois a gente passa os aperitivos, uma definição também um pouco branda, né? Mas que precisam ter ervas amargas. Existe aperitivo sem álcool, né? Meio grau para baixo sem álcool. Precisam ter ervas amargas ou aromáticas. Se a predominância for amarga, é amaro, fernet, amargo ou bitter. E a nossa lei não distingue um do outro, embora a gente saiba que na prática tem, um é mais digestivo, o outro tem mais presença de ervas, um é um pouco mais amargo e aromático. Gente composta também pode ser importante para a gente, mas eu não voltei aqui, né? Porque eu queria ter voltado. E a gente sabe que tem aí alguns vinhos compostos que podem ser importantes, mas principalmente o vermute. O vermute é muito típico da nossa realidade. Né? Tá, esse cinzão. Eu tenho uma dúvida, Célio. Faça a sua pergunta também. Uma não, na verdade várias. Várias, Quando, vamos lá, não tem problema. quando a gente fala em bebida alcoólica mista, então o vinho composto entra nessa categoria, ou não? O vinho composto é outra De categoria. alguma forma, sim, tá? Isso é uma coisa meio tênue, mas ele é uma bebida alcoólica mista. Ele só não está no mesmo lugar, ele não está na mesma lei que as outras. De um modo prático, sim. Ele é uma bebida alcoólica mista porque tem vinho aí, algum destilado de origem aí, né, agrícola, que não precisa ser de vinho, efetivamente. Mas sim. Tá. Por isso que ele entra nessa aula, inclusive, né? É isso aí. E outra coisa que eu ainda não consegui entender, ainda está confuso para mim, esse álcool etílico de origem agrícola que você fala, Uhum. como, como que ele existe? Como que ele é extraído? Porque a cachaça, então, é o fermentado da cana. E Uhum. esse álcool etílico, então, é outra coisa. Do mesmo jeito, a diferença é que ele acaba sendo mais puro e mais concentrado, né? Ele vai aparecer aí com gradações alcoólicas altas e eu vou limitar o número de congêneres para que eles sejam álcool mais parecido com seria um álcool negro. É que aí eu não consegui ainda fazer a diferenciação da aguardente e da cachaça, sabe? Ficou confuso, ainda não consegui entender. Mas assim, o álcool etílico potável ele vem de qualquer origem e ele vai ser muito mais neutro, porque ele é um intermediário. Inclusive eu não compro uma garrafa, eu vou ali no Angelone, vou comprar uma garrafa e não compro. Isso aí é um produto que existe, mas é um produto de uso industrial. É para eu usar para diluir, fazer, por exemplo, uma aguardente de cana. É para eu botar num vermute para poder aí adicionar o álcool, por aí vai. Tá? Ele não é um produto que a gente usa. Ele, vamos dizer que é um intermediário de produção aí da indústria de bebidas. Agora, entre cachaça e aguardente, sim. A diferença aí é que
é tênue também, de alguma forma, mas cachaça é só produzida no Brasil, tem um limite de teor alcoólico um pouquinho mais baixo, faço ela especificamente da cana de açúcar, fermento, um negócio e destilo. É diferente de eu comprar um álcool, que poderia ser um álcool etílico potável de origem agrícola, destilar e fazer uma aguardente de cana. Essa é uma das poucas diferenças que temos, mas que existe entre cachaça e aguardente de cana. Lembrando que se eu fizer uma coisa como uma cachaça, assim, feita no Brasil, peguei lá a cana, tirei o caldo, fermentei, destilei e fizesse produto acima de 48%, eu já não posso chamar cachaça. É o caso da aguardente rainha. Né? É uma cachaça mais forte. O limite que se pôs para cachaça é 48%. Por que é mais baixo? Sinceramente, não sei, tá? Sinceramente, eu não sei. Embora que 54% seja muito condicionado, mas 48% também não é tão mais baixo que isso. Então, são umas diferenças bem baixas, na verdade. Então dá para ter a consciência, assim, mais ou menos, que a cachaça seria mais artesanal, o método mais Não artesanal. necessariamente. Não necessariamente. Eu posso fazer cachaça. Pessoal, às vezes, inclusive, é importante perguntar. É comum que se diga isso por aí, que a cachaça não é artesanal, não precisa ser. Eu posso fazer em coluna, inclusive. Não tem que ser destilado em alambique, tá? Agora, a probabilidade de que a alambique seja cachaça é bem maior. Inclusive, tem muito mais vantagem de chamar um produto de cachaça do que de aguardente. Todo mundo que puder chamar um produto de cachaça não vai chamar de aguardente. Mas, isso é um tanto quanto claro. Tá? Mas não quer dizer que não possa ter cachaça. O que tu disse não é uma tendência, né? O que é feito artesanalmente ser cachaça. Até mesmo por ter escala que tu tem ali para fermentar um caldo de cana e já destilar na sequência, ela não é tão ela é uma coisa que te exige, numa escala maior, um pouco mais difícil. Você tem que estar fazendo isso aí. É muito mais fácil numa escala maior destilar e deixar esses destilados prontos para diluir depois e fazer uma aguardente do que tu ficar ali fermentando e destilando, fermentando e destilando. São operações distintas. Numa empresa menor, basicamente quem faz isso são as mesmas pessoas, elas primeiro fermentam, depois destilam, e depois fermentam de novo, destilam de novo, e por aí vai. Mas não quer dizer que não possa ser feita cachaça em grandes indústrias. A 51 é uma cachaça, inclusive, chamada cachaça adoçada. Tem uma garrafa aqui. Posso pegar depois. Enquanto a Pitu é aguardente já. Mas tu deixa que a 51, o que faz? Provavelmente vai fermentando, destilando, já aí padronizando e vendendo. E, mais uma vez, essas diferenças são um pouquinho tênues mesmo. E lembrando que se a 51 tivesse mais que 48% de álcool, não poderia ser chamada cachaça. Poderia ser feito do mesmo jeito, mas já bateria no que é o limite que a nossa lei diz que pode ser chamada uma cachaça. Alguma outra pergunta, gente? Vieram poucos e em silêncio hoje. Que coisa. Hoje estão mais quietinhos. Professor, Diga. ontem me veio uma dúvida, não sei se cabe na aula assim tão bem, mas como é que é feito o saquê? Eu sempre tive essa dúvida e eu acho que você até já disse em algum momento, mas eu não vi. Ele Tá. é feito... Por uma questão estratégica, vai ser a primeira pergunta que eu respondo no próximo bloco. Tá? Que eu vou pegar aí que aí eu posso falar do que for, do que a gente viu nessa unidade. Tá? Só para a gente fechar o bloco das bebidas alcoólicas mistas e para dar um intervalo para vocês também. Inclusive, uma dica, né? Vão aproveitando no intervalo para lembrar de perguntas que vocês queiram fazer. Tá? Esse segundo momento é só exatamente para isso. Então, gente, olha só, vamos considerar que seja 10. Quanto tempo a gente fica no intervalo?
Acho que vale um intervalo agora de 10 minutinhos. 10? Pode ser só 10? 15? Tirem para o ímpar aí, por favor, virtualmente. Aí põe Pode ser mais. a mãozinha do... eu acho 10 um pouco, literalmente, né? Até pegar um café aí no banheiro, né? Quando a gente vê, já foi. 15, então, pode ser? Pode ser, isso aí, eu vou lavar a isso aí. louça. Oficialmente vocês têm 20, né? Aí, o que faço é tentar, se vocês quiserem 15, é tentar sempre acabar sempre no antes. Então, 15, vamos considerar 10 e 10 e 15 a gente volta, então. Então, bom cafezinho para vocês.